nós vamos ministrar nesta noite. Diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu quero voltar lá para o versículo 22. Deixa eu ver como é que está essa tradução aqui. 22. Está aí? Que quanto ao trato, é igual a minha, quanto ao trato passado, vos despojeis, diz assim, despojeis, do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Põe o 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. 24. E vos revistais, diga, vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, estamos aqui diante da Tua palavra. Queremos Te pedir que o Senhor nos dê graça, sabedoria do alto, ó Deus querido, e que a Tua palavra saia dos meus lábios com unção e penetre como uma flecha no coração dos Teus filhos, produzindo, ó Deus querido, aquilo pelo qual ela foi enviada nesta noite, Pai. Se for arrependimento, arrependimento, conversão, conversão, se for, meu Deus, consolo para o consolo, se for, meu Deus querido, exortação para exortação, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, certo, que o Senhor já está conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se sentarem, queridos. Bem, o fim do ano chegou e normalmente quem é funcionário tem uma arrecadação monetária extra, né, que é o 13º, e alguns benefícios. E é uma época, querido, onde as expectativas, enfim, os planos, os projetos de vida são renovados. E com esses valores, normalmente as pessoas buscam comprar, adquirir roupas novas, né? Renovar o guarda-roupa, os calçados, não generalizando, mas uma boa parte das pessoas assim o fazem, aquecendo o comércio. E a gente se preocupa em como nos apresentar. Nós temos isso conosco, isso é do ser humano, como que nós nos apresentamos às pessoas e como as pessoas nos veem. Então existe essa pequena preocupação. E
quando nós conseguimos assim comprar novas vestes e nos apresentar com roupas novas, isso nos traz uma satisfação pessoal, né? Então, eu quero hoje meditar com os irmãos sobre vestes. Amém? Fica tranquilo. Vai ser só aquilo que Deus orientar ou já orientou nós a falarmos acerca deste assunto. É interessante que este assunto não é tanto abordado, só que é um assunto que ele é um assunto muito forte na palavra de Deus, ou seja, é um assunto que ele está sempre nítido, está sempre ali nos ensinos, ele está sempre de Gênesis a Apocalipse, você vê, enxerga Deus falando sobre as vestimentas. E a Bíblia Sagrada, ela diz lá já as primeiras vestes tecidas por Adão e Eva após a queda do homem, foi uma veste com folhas de figueira. Está lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7. Fala que após a queda, eles se viram nus, e eles então teceram para si cintos ou vestes para cobrir algumas partes do seu corpo. E essas vestes foram tecidas com folhas de figueira. E aí Deus, ele se apresenta naquele dia, na virada da noite, chamando Adão e Eva, e eles então têm ali aquela conversa da queda, né? E por fim, Deus, no versículo 21, faz outras vestes para o homem, reprova aquelas vestes feitas de figueira, e apresenta, tece outras vestes de peles de animal para cobri-los. Então é interessante que Deus, ele trata deste assunto, e Deus, por exemplo, no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus fala sobre as vestes sacerdotais, Deus, ele dá os mínimos detalhes de como que seriam essas vestes sacerdotais, como que era para fazer, qual o tecido, de que forma, o cinto, tudo aquilo que deveria ir nos mínimos detalhes. Lá em Levítico a gente vê sobre as vestes que os sacerdotes deveriam usar, inclusive partes íntimas do sacerdote, como que ele deveria usar. Por exemplo, ele deveria usar uma parte íntima mais para cobrir, para que ele não deveria subir escadas e tal, para não aparecer a sua nudez. Então a gente vê aí Deus falando no Antigo Testamento várias vezes. No Novo Testamento, as vestes, ela ganham um sentido diferenciado. As vestes no Novo Testamento ganham um sentido espiritual. Então, quando nós olhamos diversas vezes para o Novo Testamento, onde Deus fala sobre as vestes, em Apocalipse, em Mateus, em várias outras partes, Coríntios, onde Paulo fala várias vezes, e aqui mesmo onde nós lemos em Efésios, o texto lido, referido, fala sobre vestes espirituais. Ele diz assim, o texto que nós lemos, que nós devemos remover, despojar, tirar, despir-nos das vestes do velho homem, e vestirmos e revestirmos das vestes do novo homem. Ou seja, quando a palavra de Deus fala de vestes no Novo Testamento, está falando da condição do homem diante de Deus. Então, a sua condição diante de Deus é que fala sobre as vestes. Bom, quero aqui, diante desta introdução, e quero, já intitulando esta palavra, como trocando as vestes. Trocando as vestes. E vou aqui já pontuar algumas coisas sobre as vestes. E a primeira coisa é as vestes naturais e a sua mensagem. As vestes naturais e a sua mensagem. Uma veste, ela fala muito mais do que palavras.
Então, as vestes falam às pessoas que estão vendo, enxergando. Por exemplo, se um camarada está de shorts, camiseta e tênis, o que você está vendo? O que ele está falando para você? Que ele é um cara que vai fazer um esporte, jogar uma bola, fazer uma corrida, sei lá, vai numa academia ou alguma coisa neste sentido. Então veja que as vestes falam para a pessoa. Se a pessoa está numa roupa social, gravata, ou uma mulher que está com uma roupa social, logo se deduz que, olhando aquela pessoa, que aquela mulher, no mínimo, ela é um executivo, ou ela trabalha em algum departamento que exige as vestes, né? Então, por exemplo, você vai numa festa, a mulher, muito mais a mulher do que o homem também, né? Mas a mulher se preocupa com um vestido de festa, né? Então já é o vestido de festa. Ó, esse vestido é vestido de festa. Então está indicando que ela vai participar numa festa. Você olha para um jovem, um homem, uma pessoa ou uma mulher mesmo que está fardado ou fardada, o que se deduz ou o que aquela pessoa está falando? Que ela é um soldado, ou ela é uma pessoa que está ali participando de algum departamento da polícia, do exército, da marinha, enfim, os trajes de esporte de uma pessoa comum, paisana, as fantasias, né? Nós daqui uns dias estamos nos dias de carnaval e muito se faz fantasia, então a pessoa fantasiada, até mesmo as prostitutas, homossexuais, tem suas vestes próprias. Então, as vestes transmite mensagem. Amém? Qual é o objetivo das vestes? É cobrir-se, né? Cobrir-se. Entenda que a nudez do homem passou a ser vergonhosa a partir da queda. Então, a nudez, ela representa a vergonha, a queda, o pecado. E veja que Adão e Eva percebeu estar nu e se esconderam. Bem, a nudez, a partir daí, passa a ser vergonhosa. O homem passa a se desenvolver, ou a desenvolver esse sentimento que está relacionado com a queda. E Deus providencia vestes a eles, vestes. E as vestes passam a ser o objetivo de cobertura da vergonha. De cobertura da vergonha. Nós vemos, por exemplo, um exemplo só para nós ilustrarmos isso aqui, lá em Gênesis, no capítulo 9, versículo 21 a 23, quero ir lá com vocês, rapidamente, que fala de Noé. Gênesis 29, que eu falei? Perdão. 9, 21 a 23. Fala sobre Noé. Sendo Noé, olha, versículo 21. Bebendo, vamos ver o 20 para ficarmos mais claros. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que vissem. Então nós vemos aqui Noé. Aí Noé acorda e ele pronuncia bênção e maldição. A maldição sobre Cã, porque Cã viu-lhes a nudez. Então a nudez ganha um sentido muito forte, muito expressivo, de vergonha, ser algo vergonhoso.
E Noé ficou bêbado, ficou pelado, nu, e o irmão mais novo, vendo Noé, foi lá e foi fazer brincadeira com seus irmãos, anunciando que o pai estava nu. Os filhos mais velhos foram e cobriram a sua nudez, sem enxergar, sem ver. Então é interessante, querido, que fala que a nudez, ela fala de vergonha, fala de algo vergonhoso. É algo que realmente traz um constrangimento muito grande. E é algo muito vergonhoso. Agora, as vestes pecaminosas. Estamos falando aqui das vestes naturais. Então, para que serve as vestes? Para cobrir a nudez. Para cobrir a nudez. Amém, queridos? O que cobre a nudez não é versículo bíblico lá no Instagram, no Facebook. É tecido. Tecido cobre a nudez. Amém? Então, vestes são para cobrir a nudez. Nudez, biblicamente falando, espiritualmente falando, significa vergonha, pecado, vergonha diante de Deus. Então, vamos falar sobre vestes pecaminosas. Apesar das vestes terem como objetivo de cobrir suas vergonhas, elas também são um instrumento de provocação de sensualidade. Por isso, quem professa fé em Jesus precisa dar muita atenção às suas vestes. Nós vemos na cultura oriental, por exemplo, queridos, na cultura oriental eles têm o cuidado extremo nas vestes, tanto masculina quanto feminina, que chega a ser até assim ridículo diante do Ocidente, ou seja, diante da nossa cultura. Quando nós olhamos para aquelas mulheres todas cobertas com burca, tal, e só com o olho de fora, não é? E tudo, então isso chega a ser para nós muito estranho, muito diferente. Por quê? Porque a nossa cultura, nós estamos numa cultura ocidental. E na cultura que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a nudez, ou seja, a expressão do corpo, a exposição do corpo, queridos, tem sido cada vez mais comum. Então, é um extremo, de um lado um extremo radical, e do outro lado o extremo está ficando libertinagem, muito libertino, né? Nós vivemos numa cultura, por exemplo, daqui uns dias é carnaval, agora mesmo no verão, né? Cada vez mais o short das mulheres está mais curto, já viu isso? Cada vez as blusas estão mais curtas, mais pequenas, né? Cada vez mais seios de fora, pernas de fora, cada vez mais os homens também, não é, se adequando a esta cultura, expondo os seus próprios corpos, não é? E isso então é o quê? Perdendo-se a vergonha. Então as pessoas estão perdendo a vergonha. Vergonha é essa que é relacionada ao mundo espiritual. Diante de Deus representa, nudez representa uma pessoa estar em pecado diante de Deus. Então, nós vivemos nessa condição. E o que importa, queridos, hoje, né, nós vivemos essa situação, e o que importa é andar na moda. E nisto corremos um grande risco de nos tornarmos adúlteros sem chegar ao ato sexual, mas por causa da sensualidade. Então, eu sei, queridos, que é um assunto meio difícil de digerir, mas vai segurando aí que nós vamos chegar lá. Amém? Vai comendo aí aquilo que Deus tem para nós. Amém, queridos? Então, é perigoso nós entrarmos naquele pecado de adultério sem mesmo chegarmos ao ato sexual. Por quê? Porque Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, queridos, fala sobre as obras da carne e inclui a lascívia. Lascívia é a obra da carne. O que é lascívia? Lascívia é a sensualidade. O
que é a sensualidade? É provocar o desejo em outra pessoa sem que ela possa satisfazê-lo. Então, o pecado da lascívia é você provocar o desejo em outra pessoa sem que ela possa satisfazer essa outra pessoa. E Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 28, diz assim, que aquele que olhar e desejar no seu coração a mulher, já adulterou com ela. Então veja que, hoje, o que é que as mulheres do mundo desejam? Serem desejadas, serem olhadas, serem cobiçadas. E qual é a mensagem que elas passam? É a mensagem da sensualidade. Da sensualidade. Portanto, queridos, expor o corpo com roupas sensuais está relacionado a ser instrumento de pecado. Então, expor o corpo está relacionado a ser instrumento de pecado. A espiritualidade, querido, e santidade está relacionado à discrição, à decência, à santidade. Amém? Quem está entendendo, diz amém. A discrição das suas vestes. Por isso que a palavra de Deus fala assim, para que nós sejamos moderados em todas as coisas. Não é? Por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo neste mundo e o mundo nos envolve de tal forma que as coisas que eram para ser, às vezes não estão sendo. E as coisas que estão sendo não era para ser. Ou seja, o comportamento que era para nós termos, nós não estamos tendo. E aquele comportamento que não era para nós termos, é esse que estamos tendo. E nós, como corpos de Cristo, temos que observar em todos os ângulos a palavra de Deus, não para que esta palavra se adeque a nós, a nossa vida, mas nós nos adequarmos a esta palavra. Amém? Quem está entendendo diz amém. Amém. Agora vamos falar sobre as vestes espirituais. Então, o texto que nós lemos fala sobre as vestes espirituais. Fala sobre despojar-se do velho homem, despir-se, tirar a velha roupagem do pecado, da vergonha, da imundícia e se vestir, revestir do novo homem. Do novo homem, de um novo caráter. Tirar as vestes do pecado e vestir as vestes da santidade. Olha lá em Efésios mesmo, o verso que nós lemos. Veja qual é a orientação do despir e vestir. Despir-se do velho homem e se vestir do novo homem. Veja lá, versículo 25, diz assim, ó. Por isso, como que nós nos despimos do velho homem? Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Versículo 27. Nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavrão, e sim, unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selados para o dia da redenção. Longe de vós, toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Amém? Como que é que nós nos despimos deste velho homem? Tiramos essa veste da imundícia, do pecado, que está sobre nós, deixando de fazer aquilo que é errado.
E como que nós nos vestimos do novo homem? Nós começamos a praticar aquilo que é certo. Jesus chama isso de novo nascimento, nova vida, chama de vestes nupcial. Mateus capítulo 22, versículo 14, fala da parábola, de uma parábola sobre as bodas de Canaã, ou seja, uma festa. Um rei fez uma festa para a festa do casamento do seu filho. E ali mandou chamar vários tipos de pessoa. No final, ele passa uma vistoria nas pessoas, na vestimenta das pessoas. E aí, por fim, acha um dos convidados sem a veste nupcial. E ele diz: quem que é que vos deixou entrar aqui sem a veste nupcial? E o homem emudecido, sem poder responder, aí o rei diz para os seus servos: tome ele, ate de pés e mãos, lançai-o para fora nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então, quando nós nos revestimos das vestes nupcial, das vestes do novo homem, nascemos de novo, novo caráter, nos dá a condição de entrar e participar das bodas do Cordeiro, ou seja, de estar sentado com Jesus naquele dia, com Abraão, Isaque e Jacó, e todos aqueles salvos estaremos sentados à mesa naquele dia. Então, vestes espiritual está relacionada à conversão, a abandono do pecado, a mudança de atitude. Mudança de atitude, novo caráter, novo homem, novos conceitos, novo jeito de pensar. Remendo não resolve. Diz assim: remendo não resolve. Mateus capítulo 9, versículo 16, tem uma passagem interessante que eu gostaria de ler. Põe aí, Bel, para mim, por favor. Acho que fica mais fácil para mim. Mateus 9, 16. Deixa eu ver aqui se eu acho. Remendo não resolve. Amém? Diz assim. 9,16. Está aí já na tela? Então diz assim, ó: ninguém põe remendo de pano novo em vestes velha, porque o remendo tira parte das vestes e maior a ruptura. Então, ninguém põe remendo de pano novo em vestes velha, porque o remendo tira parte das vestes, ou seja, ele vai rasgar-se com mais facilidade a outra parte das vestes velhas e fica maior a ruptura. Então, remendo não resolve. Nós vivemos dias em que uma boa parte dos crentes estão tentando viver um evangelho que se adapta ao seu estilo de vida. Ou seja, querem viver as promessas da palavra sem observar as responsabilidades. Ou seja, um evangelho sem cruz, com bênção, mas sem cruz. Sem renúncia. Pegam um remendo novo e colocam na veste velha. Pega as partes boas do evangelho e coloca no velho homem, na velha natureza. Remendo. Remendo. Aí então a ruptura, a vergonha ainda é maior. Por isso, queridos, muitas pessoas enchem as igrejas atrás de prosperidade, de cura, de bênção, mas andando no seu velho estilo de vida.
andando no seu velho estilo de vida, nos vícios, no adultério, no engano com os outros, falando palavrão. Isto é remendo, você querer remendar a veste velha com um pano novo. O evangelho é bênção, o evangelho é prosperidade, o evangelho é isso e aquilo. Sim, o evangelho não é só isso, o evangelho é santidade, o evangelho é renúncia, o evangelho é cruz, o evangelho é preço pago de morte. Não é remendo, o remendo não resolve, queridos. Por quê? Porque hoje nós vivemos, a maioria das pessoas, tomando pedaços de pano novo, colocando no seu velho estilo de vida, e ele andando no seu velho estilo de vida, nos seus costumes, no seu bel prazer. E aí vem querendo colocar remendo e tal, e sempre vem buscando remendo para a sua roupa velha. Mateus, no capítulo 5, versículo 30, diz assim, que se o seu olho te fizer pecar, arranque ele e lance fora, porque é melhor você entrar cego no reino de Deus, do que você com os 2 olhos ir para o inferno. Se o seu braço te faz pecar, é melhor você arrancar, corta ela, lança fora. É melhor você entrar maneta no reino de Deus do que entrar com os 2 braços no inferno. Então, o evangelho não tem adaptação, não dá para adaptar-nos no velho estilo de vida. Nós temos que sim, ser revestido com o novo homem, é nova roupa, é roupa nova, e a roupa velha é arrancar de nós, lançar fora, é a capa babilônica, jogar fora e se vestir do novo homem, para a glória e louvor do nome do Senhor. Então, remendo não funciona, diz assim, remendo não funciona. Funciona, querido. A proposta do evangelho não é se adaptar. Não é se adaptar. Vivemos tempos em que as pessoas tomam o evangelho e adaptam no seu estilo de vida. Mas Jesus disse assim, olha, aquele que não tomar a sua cruz todos os dias, aquele que não perder a sua vida, aquele que não vier após mim todos os dias, esse não é digno de mim. O evangelho não é adaptar a ele, a nós, é nós nos entregarmos a ele e viver segundo aquilo que o Senhor determinou na sua palavra. Vestes novas, remendo não funciona. Agora, é claro, queridos, que na nossa caminhada com Deus, estamos sujeitos a sujar as vestes. É provável, é certo, que por mais que cuidamos para não se sujar, ainda assim manchamos nossas vestes. Não são poucas as vezes que colocamos uma roupa limpinha. Eu venho para a igreja, eu ponho a minha melhor roupa, escolho lá, minha roupa limpinha. Hoje eu peguei uma camisa branquinha. Mas, provavelmente, quando eu chegar em casa, e eu tirar essa roupa, eu vou ver nela manchas, sujeira. Quando não muito, no pescoço, né? Onde se acumula sujeiras, ou poluição. Então, nós estamos sujeitos a manchar as vestes, manchar. E manchando, nós temos essa natureza, nós temos
E as vestes espirituais, queridos, é assim, nós nos revestimos do novo homem, mas a natureza pecaminosa, ela continua conosco. A vontade carnal, o desejo da carne, pelas coisas erradas, elas guerreiam dentro de nós, está lá em Gálatas. Nós temos uma natureza pecaminosa, e por mais que vigiamos, às vezes nos pegamos em práticas pecaminosas, manchamos as vestes, porque nós erramos, queridos, por pensamentos, palavras, por atos, por omissão. Quantas vezes nós nos pegamos pensando em coisas que nós não deveríamos pensar, fazendo coisas que nós não deveríamos fazer, não é? Renunciando coisas que era para nós estarmos fazendo, dá uma preguiça, manchando as vestes nupciais, manchando. Às vezes, você está indo no trânsito, o cara te fecha, às vezes você não fala, mas você pensa. Pensou, manchou. Desejou alguma coisa errada, manchou. Olhou no que não deveria olhar, manchou. Então, nós podemos manchar nossas vestes. A omissão, às vezes uma decepção, às vezes a ira, a preguiça. E o que fazer? O que fazer quando nós nos pegamos com as nossas vestes manchadas? O que uma mulher faz? Ela toma aquelas vestes, ela coloca lá de molho, sei lá, no sabão, no alvejante, bota lá na lavadora, para lavar, para remover aquelas vestes. Só que as vestes espirituais, as manchas na veste espiritual, ela não sai com água e sabão. Ela não sai simplesmente você vindo na igreja, você simplesmente lendo a Bíblia, você orando, não. As vestes que espiritual, na nossa vida espiritual, queridos, existe um alvejante. E o alvejante espiritual se chama o sangue de Jesus Cristo. Quando nós nos sujamos, nos manchamos, nós devemos buscar neste alvejante o sangue de Jesus sobre a nossa vida, para que nós nos tornamos limpos e brancos como a neve novamente. E esse alvejante é poderoso. Olha lá em Isaías, no capítulo 1. Vamos lá para Isaías um pouquinho. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ou seja, vermelho, eles se tornarão brancos, de que forma? Como a neve. Ainda que sejam vermelhas como o carmesim, se tornarão como a lã. Vamos lá em 1 João. 1 João, no capítulo 1, versículo 7, 6 a 10. 1 João 1. 1 João está lá perto de Apocalipse e tal, está aqui, deixa eu ver se eu acho. Glória a Deus. 1 João, no capítulo 1, versículo 6 a 10. Vamos ver. 1 João, cheio, pronto. Diz assim, ó. 6 a 10. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus,
seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha aí, o sangue de Jesus é o alvejante, é a quem nós devemos recorrer. Por quê? Porque ainda que nós nos despojamos do velho homem, ainda que nós nos despojamos da condição de pecador, do pecado, da injustiça, ainda que nós tiramos as vestes da imundícia do pecado, e nós nos colocamos a veste da pureza do seu amor, nos colocamos a veste da santidade, da santificação, ainda assim estamos sujeitos a manchar as vestes, a sujar as vestes. E quando nós sujamos as vestes, queridos, quando nós sujamos as vestes, o sangue de Jesus Cristo Nazareno é o alvejante aquele que pode nos limpar e nos purificar. Amém? Glória a Deus. Quero então concluir com um texto da palavra de Deus que diz assim, Apocalipse 7, 9 a 17. Apocalipse 7, 9 a 17. Põe lá em Apocalipse, Bel, por favor. Sete, de 9 a 17, diz assim. A visão dos glorificados. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro, pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciões e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam o nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Um dos anciões tomou a palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse, são esses os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, eles nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem um ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará do rosto todas as lágrimas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Oh, queridos, aleluia, isso é promessa da parte de Deus. Quem são esses? Quem são esses com as vestes brancas? Quem é essa multidão que está diante do trono?
são todos aqueles que lavaram e alvejaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, aleluia, no sangue do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã, lavar e alvejar as vestiduras no sangue do Cordeiro, dá-nos o direito, aleluia, de estar entre aquela multidão. De que forma? Vestidos de branco, simbolizando a santidade, simbolizando a pureza. Por quê? Porque o Senhor nos purifica de todo o pecado, aleluia. Então, o que são as vestes? As vestes naturais, elas simbolizam as vestes espirituais. E assim como metade de uma roupa não cobre o corpo de uma mulher, assim também um remendo na vida espiritual não cobre o corpo, a vida, a alma daquela pessoa diante de Deus. Não cobre. Assim como uma pessoa, ela tem que viver a sua vida e demonstrar através das suas vestes que ela é uma pessoa diferente nessa terra. Assim também as nossas vestes espiritual diante de Deus vai nos mostrar diferente diante dele. Nós vamos ser enxergados diferente, não com os trajes de imundícia, mas com os trajes brancos, aleluia. Por quê? Porque fomos alvejados no sangue do Cordeiro. Lembrando, queridos, o evangelho não é para você se adaptar. Você pegar o evangelho e se adaptar à sua vida pecaminosa. O evangelho não é isso. O evangelho é você abandonar a sua vida de pecado e se entregar a uma vida de santidade, de pureza. Se é que você quer estar entre a multidão no céu. Porque senão, você pode até pegar um remendinho daqui, uma prosperidade, uma curinha daqui, um negocinho daqui, uma bencinho de lá, e ir vivendo a vida. Só que o remendo, ele traz ruptura maior, porque você passa a ter um conhecimento. Ou seja, você passa a ser mais culpado diante de Deus. Depois de uma palavra como essa nessa noite, você tem mais responsabilidade ainda do que você já tinha até aqui. Te traz uma carga de responsabilidade maior, de abandonar de vez todas as suas vestes de imundícia e se lançar em Jesus Cristo. Mas como eu faço? Se lança no sangue dele, aleluia, e seja alvejado. E se você na sua caminhada tiver mancha, tiver problema, tiver situações, meu querido, o alvejante do sangue de Jesus sempre vai estar à sua disposição, aleluia. Você vem através do arrependimento diante dele e você busca nele, aleluia, o alvejante e traz sobre sua vida, seu corpo, sua alma e fica branco novamente para a glória e louvor do nome do Senhor. E isto, queridos, te dá o direito, nos dá o direito de estar naquele dia. Oh, queridos, o céu é muito mais do que você escapar do inferno. O céu é você viver uma vida de gozo. Oh, ali não vai ter mais dor. Ali a mulher, eu estava falando sobre o céu e o inferno quinta-feira, lá em Pirapora, e eu dizia assim que ali a mulher não vai ter mais cólica. A cólica da mulher é terrível, né, meu? Eu vejo sofrimento, às vezes, das mulheres. Lá não vai ter mais cólica, lá não vai ter mais enxaqueca, lá não vai ter mais dor nas pernas, nem dor nas colunas, não vai ter nada disso. Não vai ter decepção, não vai ter problema no relacionamento. Não, lá não vai ter, porque você vai estar casada com Jesus Cristo, Senhor, aleluia. E Ele vai te aperfeiçoar para todo sempre. Oh, aleluia. E se há algum choro, que houve alguma lágrima derramada, Ele mesmo se incumbirá
de enxugar todas as lágrimas dos vossos olhos. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.